Boa noite, amigos do Futebol Debate, TVI entrando ao seu lar. O Futebol Debate desta quinta-feira, 25 de novembro, exatamente 21 horas e 5 minutos, tem como convidados especiais o senhor Antônio Serafim de Almeida, foi presidente do DERAC, ou Esporte Clube Itapetininga, como queiram, durante 10 anos aproximadamente. Temos também Carlos José de Oliveira, popular e carinhosamente chamado de Carlinhos, militante da imprensa. Eu tive a honra e o prazer de trabalhar junto com ele, de aprender junto com ele. Tive a oportunidade também de estar junto com o senhor Antônio Serafim de Almeida, acompanhando o DERAC, nós que vestimos de corpo e alma essa camisa. Então eu quero agradecer a presença dessas duas personalidades esportivas de Itapetininga e também junto conosco Walter Cruz, o responsável pelos comentários, pelas opiniões. Boa noite, Antônio Serafim de Almeida. Boa noite, telespectadores. É com muito prazer, estou atendendo uma convocação de vocês dois. Né? Boa noite, Carlinhos. Boa noite, Almeida. Boa noite, telespectadores. Aqui a TV também, que eu saúdo pelo trabalho que vem fazendo no meio de comunicação para projetar mais as imagens e noticiário em vários setores. E saudando o Almeida, saúdo também o velho amigo Walter Cruz, ao lado deste colega rodoviário e esportista com o qual convivi durante muitos anos na divulgação do DERAC. Na última quinta-feira, nós tivemos como convidado Elvio de Almeida, conselheiro do DERAC, no Esporte Clube Itapetininga, participou da votação, ao qual sagrou-se presidente, o doutor José Alves, advogado militante em Itapetininga, participante também do STJD, da Federação Paulista de Futebol, e aliás nós aproveitamos para saudá-lo e convocá-lo para vir ao programa novamente agora como presidente para outros esclarecimentos. O senhor está convidado para retornar ao nosso programa Futebol Debate. Carlinhos, você é palmeirense, né, Carlinhos? Palmeirense há muitos anos, desde garotinho. Eu debutei com o Palmeirense em São Paulo, quando vi um jogo, nem o Pacaembu existia ainda, estava em construção. Aí me afeiçoei do Palmeiras, porque o São Paulo, jogando com o Palmeiras no Parque Antártica, perdeu por 3-1. Ao abandonar o campo, protestando contra um pênalti, que o Og Moreira, que já vou ler também, executou e marcou, São Paulo abandonou o campo. Eu fui ao jogo com o saudoso Flávio Gordo, Flávio que era esportista, com o qual minha mãe deixava ir a São Paulo para ver futebol. Então eu debutei no futebol em 1942, Parque Antártica. Aí gostei do Palmeiras, ganhou, eu fiquei palmeirense. O Flávio Gordo era São Paulino. Então eu fiquei palmeirense desde essa 1942. Serafim também, palmeirense? Palmeirense. Você estava revoltado aí com a posição do Palmeiras, da terceira posição, caiu para a quinta? O Palmeiras, vamos ser claros, o Palmeiras não tem time. Os jogadores são medíocres, né? Em comparação com o Palmeiras, então o futebol caiu muito. Caiu em todos os lugares. Então, o Palmeiras realmente não deve chegar a lugar nenhum, não. Não deve chegar. Eu gostaria que o Walter Cruz desse uma pequena lapidada no Campeonato Brasileiro. Primeiro, Atlético Paranaense, segundo, Santos, terceiro, São Paulo, que pulou em uma rodada, na rodada anterior, da quinta posição para a terceira posição. Em quarto, São Caetano. Em quinto, o Palmeiras, dos nossos companheiros, Antônio Serafim de Almeida e do Carlinhos José. Walter Cruz, nós já podemos adiantar, o Atlético Paranaense será o campeão desse Brasileiro 2004? Não, primeiramente, boa noite, telespectadores, esportistas da TVI, meu amigo Serafim e Carlos José. Ao meu ver, o Campeonato Brasileiro está resumido apenas em duas equipes. É o Santos e o Atlético Paranaense. Os demais vão brigar aí para ficar na Libertadores, conseguir uma vaga na Libertadores. Programas passados, nós dizíamos que a cada rodada ele vai se afunilando e que os clubes dependem muito, infelizmente, de apenas uma vedete só, uma estrela, a gente diz, né? Antigamente, todos os clubes haviam 5, 6 estrelas, então era uma disputa mais interessante. Hoje não.
Então você vê o Palmeiras, eu dizia na passada, Serafim, que o Palmeiras perdeu o Magrão Pessoal. e ia fazer uma falta tremenda. Então tinha o Grafite pelo São Paulo, o Magrão pelo Palmeiras, o Corinthians já estava meio fora, o Santos com aquele problema do Robinho. Agora do Elano também. Então, e sobrava só o Atlético. Mas pelo andar da carruagem, o Atlético parece que tem mais possibilidade pelos adversários que restam a ele e pelo confronto direto que tem os demais. Então, eu creio que vai ficar somente com essas duas. Os demais coadjuvantes não vão chegar. Eu fiz essa introdução para que se aliviasse um pouquinho o clima pesado que estava gerando em off entre o senhor Antônio Serafim de Almeida, Carlinhos José de Oliveira, Walter Cruz e eu. Por quê? Porque na quinta-feira, no programa anterior, o senhor Elvio de Almeida fez algumas declarações polêmicas, bombásticas em relação ao DERAC e algumas denúncias. E dentre as pessoas que foram citadas, o senhor Antônio Serafim de Almeida, que aqui comparece a nosso pedido, que vem a brilhantar o nosso programa, e eu aproveito para agradecê-lo novamente. Ele foi citado em algumas oportunidades. Senhor Antônio Serafim de Almeida, como ex-presidente do DERAC, por 10 anos, tem plenos e totais conhecimentos do nosso DERAC, do nosso Esporte Clube Itapetininga. O que é que o senhor tem para dizer em relação às declarações do senhor Elvio de Almeida no programa anterior? Veja bem, Nelson, com relação ao DERAC, tudo bem. Esporte Clube Itapetininga, não tive oportunidade de conhecê-lo. Mas o El, ele falou sobre dívidas trabalhistas com a federação. Eu posso garantir que todos esses anos que eu fui presidente do DERAC, o DERAC não ficou devendo nada para a federação e muito menos também para jogadores. Inclusive, nós chegamos até a pagar dívidas anteriores. Na Junta de Conciliação aqui em Itapetininga, nós pagamos uma infinidade de jogadores, até técnico de futebol, que foi o caso do Julião. Então, eu estranhei a colocação do Elvio, dizendo que dívidas trabalhistas vem vindo de 30 anos atrás. Então, isso aí eu não concordei com ele. Eu achei que ele exagerou. Em um determinado momento, nós pedimos para que o senhor Elvio de Almeida analisasse as gestões do senhor, depois do senhor Elcio de Almeida, pai do Elvio de Almeida, e posteriormente do vereador Adilson Ramos. E ele falou que, inclusive, o pai dele, até a presente data, não fizeram nada pelo DERAC. Palavras do Elvio de Almeida. Ele foi muito realista e incisivo nas suas declarações. Por que ele fez isso, então, senhor Serafim? Olha, o Nelson, eu acho que as pessoas estão misturando DERAC e o Esporte Clube Itapetininga. Veja só, o DERAC, na gestão nossa, o DERAC disputava uma divisão muito superior, que era a B1. B1 que equivalia antigamente à antiga intermediária. Então, não existe termos de comparação a atual situação, disputando uma B3, sei lá, com o que o DERAC disputava. Haja vista que o DERAC, os clubes que apareciam em Itapetininga para jogar, que o DERAC disputava, era Mojimirim, Guaçuano, Bragantino, o Barbarense, o São João de Araras. Então, não existe termos de comparação. Então, eu acho que é isso que as pessoas estão misturando. O DERAC, até o final da gestão nossa, foi uma coisa. E, posteriormente, não. Posteriormente, eu acho que disputa um campeonato aí, um campeonatinho, desculpa da expressão, mas realmente foi isso. Então, não existe termos de comparação. DERAC antigo e DERAC atual. Walter, quer comentar? Eu queria só ainda complementando, Serafim, com relação ao que o Elvio
citou, dívidas anteriores. Por exemplo, nos arbitrais que você sempre foi, são 10 anos, não tinha que, por exemplo, você vai no arbitral para disputar no ano seguinte, você não tinha que estar sempre o clube em dia? O clube tinha que estar... Então, eu veja bem, telespectador, como é que, se o clube tinha que estar em dia, então eu acho que não havia dívida. O Elvio, eu acho que aí que pecou. Que foram 10 anos consecutivos que o Serafim foi o presidente. Se todos os anos se fazia presente para um arbitral. Então, todos os clubes lá tinham que estar em dia, né? Eu penso que for assim. Todos os clubes tinham que estar rigorosamente em dia, senão não disputava o campeonato, seria até rebaixado. Então... E o episódio dos 5 pontos? Poxa, episódio de 5 pontos, veja só, o Derac disputou um campeonato espetacular, realmente perdeu 5 pontos, mas o Derac ainda classificou. Inclusive nas reuniões de federação, isso era um ponto de referência que o Fará usava para os outros clubes. Ele usava isso como referência. Falava, gente, olha o exemplo do Derac. O Derac teve a infelicidade de perder 5 pontos administrativamente e, no entanto, classificou. Foi falha de quê, Serafim, naquela oportunidade? Foi falha da federação também, né? Falha nossa e da federação. Foi uma contagem errada de cartão, né? Porque o fato do Derac ter se classificado, com todos os méritos, eu acompanhei naquela oportunidade, não tira também, digamos assim, a falta de controle do departamento administrativo, do Derac naquela oportunidade, de fazer com que o Derac perdesse 5 pontos. Classificou, ótimo, mas aconteceu uma falha. Não, você me permite? Claro. Não, eu era, na época, eu era o treinador do Derac. Mas não houve falha nossa, não, porque o falecido Osório, sinal, acho que para mim foi um dos maiores diretores com que eu trabalhei. Nós trazíamos aquilo rigorosamente. Eu estranhei, inclusive, porque o Derac tinha uma cópia da súmula do jogo. Isso aí jogava então, e aí apareceu lá no julgamento, apareceu uma outra súmula com uma rasura. Então, eu não sei se o Serafim lembra. Não, lembro. Então não foi... O controle dos cartões, veja só, o controle dos cartões, quem fazia o controle dos cartões era uma funcionária nossa, o DR Eunice. E ela, inclusive, ela tinha os relatórios jogo por jogo. Então, o controle era rigoroso. Agora, logicamente que houve um erro de interpretação de cartão, tanto da federação como nosso. Agora, quando o erro da federação, eles não vão voltar atrás. É difícil voltar atrás, né? Difícil. Carlinhos, você acompanhou essa... Acompanhei, até o advogado era... Pois é, eu vou chegar no advogado. Lembro disso aí? Até se me permite... Eu estava, inclusive, na veja emissora, bem. estava no rádio, né? Veja o que chega a acontecer. Eu me lembro que o time interessado na perda dos pontos do Derac era o Guaçuano. Mogi Guaçu. Não, Mogi Guaçu. O advogado do Derac era o Zanfolim. E o doutor José Alves? Não era advogado na oportunidade? Do meu tempo, não. Não, nunca foi. Nunca foi advogado? O Derac tinha advogacia lá em São Paulo com o Zanfolim, um advogado o Zanfolim. Do futebol profissional. Veja bem, o que chegou a acontecer. O Zanfolim, não sei se por dinheiro, o que foi, ele passou de lado. Ele deixou de defender o Derac e passou a defender o Guaçuano contra o Derac. Daí nós contratamos um grande advogado, um dos maiores esportistas, advogado da legislação esportiva do Brasil, que é o Panhoca. Nós contratamos o Panhoca. E, lógico, então, como falei, não tinha como a federação voltar atrás. Não tinha como voltar atrás, reconhecer que o erro foi deles, e era o João Atala ainda, entendeu? Então, tudo bem, mas nós, assim mesmo, nós fomos atrás e conseguimos classificar. Agora, existe esse tipo de coisa assim na federação, em tribunal, mas coisa de advogados, de mudar de clube por interesses financeiros. E
E nós demos a infelicidade. Foi isso aí, uma interpretação errônea de cartão. No mais, senão o Derac seria até campeão naquele ano, né? O senhor recuperou. Recuperou e classificou. Porque foi um pouco que os falava. Porque o Derac, perdendo os pontos, teve a qualidade de recuperar o terreno perdido, avançar e chegar a uma fase de classificação. Carlinhos, de acordo com a sua opinião, o empresariado de Itapetininga, nós colocamos um estereótipo de que o empresariado está incrédulo em relação ao Esporte Clube Itapetininga, ao Derac, como queiram. É o seguinte... Deixa eu apenas concluir. Vamos ver. Por que desta incredulidade, segundo a sua opinião? Não, é o seguinte, o nosso futebol ganhou projeção, tinha já um futebol tradicional do mundo amador. A Associação Atlética, que eu acompanhei, quando foi campeã amadora do interior, em 1953, um jogo dramático lá em Iracemapo, foi campeão. Até o falecido meu primo Naú marcou o gol da vitória. Apanhamos lá, mas ganhamos o jogo. E acompanhei também o CASE, da projeção do CASE. E o Derac, quando nasceu, depois projetou. O Derac passou, então, a ingressar, com incentivo do próprio departamento e diretores, entrou no profissionalismo. Começou aí a coisa. E aí começou a ganhar projeção. Nosso futebol ganhou mais público. Participação empresarial que não existia, passou os empresários passaram a ser, digamos, buscados para participarem. Porque aí começou, no futebol já existia, então, investimento empresarial. E o Derac foi atrás disso. Vários diretores, inclusive o Serafim teve, na passagem mais demorada pelo clube, teve apoio de algumas empresas. Mas você buscava um apoio digamos, numa esfera aí de 10, 20 empresas, 4 ou 5 participavam, meia dúzia. Poderia haver uma participação maior. Agora, o público cobra. A empresa, às vezes, cobra. Porque é futebol bom, mas na hora de investir, ajudar, o retorno é pequeno, através das empresas. Tem as empresas que mereciam o nosso elogio, várias participavam, algumas repetitivamente, mas eu acho que a participação empresarial ainda é muito pequena. E quando houve a queda do futebol, como aconteceu em todos os lugares, o futebol está muito ruim tecnicamente hoje no Brasil. Nós está muito ruim, você vê hoje, com todo o respeito ao Sorocaba, tem o São Bento, fraquíssimo. O Clube Atlético de Sorocaba está disputando, mas você vê um futebol fraco, se comparado ao futebol de outrora na segunda divisão, Derac, Ferroviário de Assis, Ferroviário Botucatu, Oriense, Linense, não se comparava. O São Caetano jogou conosco aqui, Paulista Jundiaí. Paulista Jundiaí disputava aqui, Mogi Guaçu, Pinhal, o São João de Araras, Ituano, inclusive. Então, eu digo, futebol de qualidade naquele tempo. Então, o investimento era grande e difícil. Se as empresas não participavam, porque só a renda não dava. E o público nem sempre apoiava. Pelo número da população, a presença era pequena até do público, embora foi crescente, com o Derac ganhando nome. E faltou, de fato, uma participação, como falta até agora, do mundo empresarial. Não há razão para ficar descrédulo. Se você não tem investimento, não dá condições materiais para que a diretoria trabalhe, invista num técnico, contrate jogadores para satisfazer, digamos, o nome da cidade que merece respeito no futebol, Derac especialmente, que é muito famoso até agora, mesmo uma situação de esquecimento e mudança de nome, Derac é a referência de Itapetininga. Eu fiz 3 Copas do Mundo. Na Copa, meus colegas de imprensa, a grande imprensa, perguntavam. Flávio Adalto, estava com saúde boa ainda, os Mar Santos, o Juarez Soares, tudo mais. O Itapetininga e o Derac. E o Derac? O Derac é ponto de referência, então não podia, os empresários não podem esquecer do Derac, perdão, estou estendendo um pouquinho, não podem esquecer o Derac como ponto de investimento e de referência da Itapetininga. É clube famoso até agora. O Derac tem nome até agora. Eu estive em São Carlos ontem. Tive com o prefeito lá, que é postado do PT, foi reeleito, o senhor Nilton Lima Filho. Uma festa importante lá, de uma exposição. Aí eu encontrei um colega da imprensa fotografando. Oi, Itapetininga. E o Derac? Eu falei, a São Carlense, como é que vai? Falei, de fato, nós jogamos São Carlos. Aqui, lá. Jogou aqui e lá. O Derac é referência em todo lugar. Qualquer lugar. Digo a Copa do Mundo da França. A FIFA homenageou, na França, na Copa do Mundo, Copa da França, homenageou os jogadores do Brasil e outras seleções, que um troféu, uma festa bonita. O Gilmar dos Santos, goleiro da seleção naquela época anterior, muito tempo, foi homenageado também na última Copa da França, numa festa que eu vi lá.
No tempo da seleção brasileira, em Joana Ferreira, eu estava até ao lado da Ana Paula Padrão, juntos. Ali, entrevistando, chega o Gilmar. Eu peguei o meu gravador, porque eu gravava e eu punha no telefone celular, jogava via o fuso horário e jogava aqui para entrar na difusora. Aí, Gilmar, Gilmar dos Santos, parabéns, homenagem, assim. Falei, aqui é a difusora Itapetininga, falei, Itapetininga, foi na hora, Gilmar, como é que está o Derac? Ele jogou aqui com o Corinthians, Valtinho lembra disso tudo. Olha, então o Derac é ponto de referência que os empresários não podem esquecer que o nosso futebol precisa, como vocês estão vendo aí os times brigando, o Corinthians briga agora para ter uma proteção financeira, talvez duvidosa, não sei, mas os times precisam. Eu vejo aí a situação, a busca. O São Bento de Sorocaba está lutando para conseguir patrocinado. Sorocaba, big cidade, não está conseguindo patrocínio que cubra a despesa do clube. Então eu acho que o empresariado local tem que pensar um pouco mais, que é investimento que tem retorno, tem imagem, é importante, é uma participação simpática, que é necessária. É preciso agora que os empresários, não apenas sacrificados repetitivamente os mesmos, mas tem mais gente que pode participar. Falta um trabalho também, talvez, o Serafim buscava, conseguiu vários empresas, talvez um trabalho de equipe, de direção do clube, buscando, justificando, investindo e mostrando os efeitos positivos que virão resultados para que o empresário invista na camisa, na manutenção do elenco. É possível, é necessário. Agora, por enquanto, estamos num patamar muito pequeno de Itapetininga. Se você me o investimento permite, é 10, 20%. Eu creio que em parte, e talvez a maior parte, seja a culpa talvez da federação. Porque a federação, ela tornou-se, esses campeonatos aí, ela colocou meio em demagogia e ajuda para outros, que o nível técnico é péssimo. Muito é ruim. Sofrível desses últimos campeonatos. Caiu verticalmente. Olha, sinceramente... Desculpa, Valtinho. Lembrando o Serafim, o Almeida é mais novo, mas ele deve lembrar um pouco também. O telespectador lembra. Os jogos aqui, quando temos aqueles quadros de categoria, você jogou um grande atleta, o elenco do Derac era muito bom, e tínhamos jogos de qualidade. Memoráveis. Perto dos jogos de hoje, que você vê aí, na B1, vê na A1, na A2, quadros bem inferiores ao nosso. Hein? Então, Tecnicamente fala bem, está muito ruim. Então, ruim, veja bem, a federação convida para cidades aí para participar dessa B1, B2, B3, essa que ele fez. Tem campos que nós vimos que estava havendo um jogo de campeonato, de repente estava passando cavalo no meio do campo. Quer dizer, talvez eu seja o afastamento um pouco dos empresários, se der a isso, não sei se o Serafim concorda, porque você vai a campo. Olha, eu sinceramente, eu e o Manga, que foi atleta do Derac, num domingo pela manhã, nós terminamos o treinamento dos velhos que nós... Aí fomos ver o jogo, estava jogando a equipe do Derac. Eu não consegui, sinceramente, ficar até o final do primeiro tempo, de tão ruim. Eu acho que um jogo varziano nosso aqui, um campeonato aqui de amadores, era muito mais motivo que dava, era muito melhor do que esse campeonato que estava vendo da principal, B3. da B3. Era ruim, com jogadores até 23 anos, parece-me que eles só queriam. Mas, nossa senhora, vinha aquilo que nós comentamos aqui, as parcerias mal feitas que nesses últimos tempos aí que foram feitas. Jogadores que não têm condições, que na nossa época, e não é saudosismo não, mas na época do Derac mesmo, esses atletas, sinceramente, quando eu era o técnico, eu não permitia que eles chegassem nem a juniores nossos, que eram muito ruins. Qualidade caiu. Eu creio que o pessoal também, continua, eu acho que se afastou. O empresariado diz assim, olha, eu não vou investir num negócio daquele que, Deus o livre, prefiro ficar na minha casa, ver um jogo pela TV, ao vivo, junto com a minha família, o que eu vou gastar lá. Não sei se você... A qualidade caiu, Walter. No futebol principal hoje, na divisão principal, você vê, sou palmeirense, o nosso elenco, Palmeiras está lá ainda, uma posição de topo até. Mas o elenco, a qualidade, com todo o respeito ao jogador profissional, a qualidade do atleta, comparativamente ao que o Palmeiras tem na velha academia, o São Paulo mesmo, tem 2, 3 atletas que se sobressaem, não é o elenco. O Santos tem um pouco mais de destaque, alguns novos, mas não é lá. Não é o Santos do Pelé. Então, a qualidade técnica caiu muito. O Flamengo, então, hoje, o futebol do Carioca, então, pediu pior. Está assim, ó.
uma queda vertical. São Quase Caetano é uma exceção. quase todos. São Caetano, um pouquinho uma exceção, alguma coisa. Olha, vertical, a qualidade do futebol, a juventude, os jovens de hoje do futebol, que vão ao estádio, torcer, coisa e tal, a juventude está longe de conhecer a qualidade do futebol. De alguns anos para cá, né, Walter? Ah, não tenha dúvida. E outra, não. Você pega qualquer garoto aí, você vai conversar com ele, ele diz, tem que falar com o meu empresário. A molecada, a maior parte, não sabe o que é o real e vive falando em dólar. Aí o cara fala assim, como é dólar? O dólar, só que o cara não sabe. Então não tem como, sabe? Interessante, né? O Almeida, outro dia eu vi vocês fazendo um comentário aí também com relação à várzea de Itapetininga. Veja bem, futebol, eu acho que futebol é arte. Você pode ensinar para o jogador, é fundamento. E a arte você não ensina. Uma época que a imprensa, você lembra disso, Carlinhos? A imprensa começou a fazer uma cobrança pesada em cima do Derac. Por que o Derac traz jogador de fora, sendo que a várzea era rica em jogadores? O que nós fizemos? Fizemos uma peneira, reunimos 160 jogadores da várzea de Itapetininga, tiramos 2 jogadores. Um que foi o Lê, você lembra disso? O Lê, e o outro foi o Décio, você lembra disso? Só para dar um cala-boca na imprensa. Então, eu falei, não, vamos fazer isso. Vamos trazer. Agora, o Zoro era um grande conhecedor de talento. O Júnior da padaria São João. Não. Estava naquela época ou não? O Júnior já era do Júnior, do Derac. Inclusive, veja bem. Excelente goleiro, por sinal, né? Eu ouvi vocês falando também, falando de categorias. Ouvi o Nereu falando. Veja só, o Derac, eu acho que foi um dos únicos clubes da segunda divisão que tinha Dentinho, Dentão, Juvenil, se lembra? Tinha 6, 7 categorias. 6, 7 categorias. Treinavam uns 200 moleques lá. Esses moleques eram tirados todos da rua. Serafim, mas infelizmente, hoje nós não podemos afirmar nada disso do Derac. Eu quero lembrar ao telespectador do Futebol Debate que o nosso telefone, caso queira entrar em contato e fazer algumas perguntas aos nossos convidados, é 3373-4017, 3373-5295. Depois desse intervalo, nós vamos perguntar aos nossos convidados, e principalmente a Antônio Serafim de Almeida, por que o Derac está nessa situação. Daqui a pouquinho a gente volta. Falar de moda é falar de Bitim. Trazendo para você sair na balada a coleção de verão, com marcas exclusivas. Bitim. Descontos e prazos especiais. Bitim. Bitim. Rua Campos Sales, 554. Bem, amigo do esporte, nós estamos de volta. Eu gostaria de perguntar ao Serafim por que o Derac está nessa situação de penúria, esquecido e sem nenhum esporte profissional em Itapetininga. Veja bem, eu sempre falei isso para o Elcio, quando o Elcio estava cogitando de mudar o nome do Derac para Esporte Clube Itapetininga. Eu comentei com ele que tradição você não compra em supermercado, você adquire ao longo dos anos. Então, eu falei que iria correr um risco muito grande. E que realmente aconteceu. Aconteceu, porque até o Elcio, ele, na federação, inicialmente, ele não foi muito bem recebido, não. A diretoria dele, justamente porque eles não aceitavam a mudança de clube. Não aceitavam. Tanto é que a colocação do Fará, que o Fará fez, até vou repetir, Derac B1, outro nome. E por que mudou-se, então, o nome de Derac para Esporte Clube Itapetininga naquela oportunidade? Ele achava que, pondo o nome de Itapetininga, então, talvez aumentasse a atração
pelo clube, né? Pelo time, né? Mas já que não deu certo, nós não poderíamos voltar à situação antiga? Pior que essa situação aí, eu vi o Almeida, eu não acompanhei, não posso falar como, o que eles devem fazer, o que não devem fazer, o que vai ser feito, porque eu me afastei totalmente, principalmente depois do falecimento do Osório, daí eu resolvi mesmo, nem em campo eu voltei. E com relação à benemerência Pois é. do Derac naquela época? Com toda a dificuldade que o Derac passava, com toda a dificuldade para montar o seu plantel, que até o Valtinho fez uma colocação aqui em off, que o Derac, o time do Derac, a maioria não era da cidade, mas era regional. Era regional. Então nós trazíamos jogadores de Itaberá, de Guari, Sorocaba, Angatuba. Então era um time mais regionalizado. E eu não sei, eu acho que com isso aí, sendo jogadores regional, eles pegavam um amor maior pela camisa. Que realmente os jogadores que nós tínhamos aí eram verdadeiros. O Carlinhos acompanhou, o Walter foi técnico. Realmente eles eram jogadores que entravam com o coração. Então talvez uma das falhas deles foi isso aí, né, de parceria. Eu acho que na situação que está o clube, o Itapetininga, talvez se eles montassem um time regional, sairia um time barato e um time que vestiria a camisa com mais dedicação. Então talvez tivesse sido esse o erro deles, né? Agora, você deixar uma tradição de lado, eu acho um risco muito grande que você corre. Não é uma questão de razão social, CNPJ, aquela coisa toda? Não seria isso, não seria isso. Eu acho que talvez tivesse sido até um pouco de política. Talvez. E aliado a isso também, né, Serafim, eu creio que essas parcerias que eles fizeram, foi um desastre. No tempo do Elcio, o Elcio fez duas parcerias ali, que eu estava presente, inclusive, que, nossa senhora, elementos que traziam aqui, que não tinham onde comer, não tinham para onde ir, sem receber e sem condições. O principal, porque nós debatimos aqui, Serafim, que o Derac, o maior tesouro que o Derac tinha, fora o estádio dele, eram os seus atletas. Porque sempre primou, né, por estar presente, mas sempre primou-se aqui por ter atletas de primeira qualidade. Tanto é que o Derac conseguiu colocar certos atletas em times de expressão. Taberá, indo para o Fluminense. O Carlinhos, que todo mundo conhece. Então, conhece, né? O Carlinho Pipoca, o pessoal fala o Carlinho Pipoca, que o Pipoca teve o Valtinho do Paraná, Maringá. Então, mas tem Orlandinho, enfim, sempre pessoal daqui, entende? Agora, o que nós vimos aí com essa parceria, o pessoal traz uma molecada de fora que a gente não conhece e que nem serve para ser reserva do reserva daquele tempo, sem saudosismo nenhum. Aqui, no tempo nosso, a gente pautava pelo elemento homem. Isso aí era fundamental. E a gente até exigia que estudasse. Haja visto o caso do Vadão, que hoje é técnico do Bahia, né? Oswaldo, bem sucedido, inclusive. Foi muito bem sucedido. Começou aqui. Veja bem. Só que não. Foi meu atleta. Ele destacou-se aqui, foi moço da FKB, né? Até como técnico aqui. O Vadão até teve uma passagem interessante do Vadão. Para ele estudar, fazer educação física, então nós arrumamos uma bolsa de estudo para ele, a primeira bolsa. E meus livros ainda levou até hoje. Só que pela dedicação dele, um excelente aluno, nós não precisamos mais arrumar ele como melhor aluno, então ele teve direito a Serafim, eu gostaria que o senhor nos respondesse o seguinte, não em tom de conselho, mas em tom de sugestões. Quais seriam as sugestões ou sugestão ao atual presidente do Derac, o Esporte Clube Itapetininga, doutor José Alves? Eu acho que o presidente atual, ele deve voltar ao nome, Derac, pela tradição que o Derac tem.
Porque com o nome Derac, Continuando. ou qualquer jogador sente-se orgulhoso de vestir a camisa do Derac. Então torna-se negociação de contratação mais fácil para o Derac. Poxa, eu vou lá para o Derac. E hoje, principalmente hoje, Itapetininga hoje tem mais um ponto, 2 pontos, que pode se contar muito. Televisão. Tem 2 canais de televisão. Então isso para o jogador, a mídia é fantástico para ele. Então acho que a primeira coisa que ele tem que voltar é funcionar como o Derac mesmo. Então o senhor acha que para o ano que vem, agora, 2005, o Derac tem condições de retornar a campo? Eu acho que tem, sim. Porque o Elvio Carlinhos, declarou que não tem Ele estrutura falou. nenhuma e muito provavelmente, segundo a opinião do Elvio, o Derac não retorna a campo. Sem Veja essa bem. estrutura. Agora, outra coisa mais, eu dou exemplo de conhecimento. O Derac é ponto de referência até agora. Ontem em São Carlos, você fala com o colega da imprensa, se o Derac, ele não conhece, sabe que Itapetininga existe, Derac e Itapetininga. Com todo respeito àqueles que defendem o Itapetininga, ou desejo boa sorte aos que virão aí pela frente, tem que colaborar, apoiar tudo, Deus proteja o trabalho deles, mas é que todos apoiem empresas e público, mas o Derac é um nome de referência. Tem que, qual a razão de não se adotar, de retornar seu nome? Mas em relação ao estádio, o estádio tem condições? Aquela arquibancada lá, que aliás foi na gestão do Serafim, que foi... A metálica? Foi a metálica, foi Olha, foi colocada. feito um trabalho, Veja depois bem. parcialmente, eu não sei, o Serafim sabe tecnicamente. Aquela arquibancada... Como é que está as condições, Serafim? Veja bem, aquela arquibancada, ela foi construída por quê? Porque o Derac estava na B1, que o Derac subiu, Exigia então a público federação maior, né? exigia uma capacidade do estádio para 10 mil pessoas. Então, o que nós fizemos? Nós construímos aquela arquibancada através de bingos e também com uma ajuda do DR, o DR Pompeu, que o Dr. Pompeu era o superintendente do DR. Nós, quando construímos aquela arquibancada, uma arquibancada tecnicamente perfeita, tanto é que a federação veio fazer a vistoria, aprovou. Agora, logicamente que tinha que fazer os travamentos dela. Completar, que seria somente os travamentos. Daí o Derac, eu acho que deu a infelicidade de entrar um regional, que o regional acho que nunca foi esportista na vida dele, que foi o Roberto. E eu estive com ele várias vezes, falei, olha, precisamos fazer o travamento assim, assado, inclusive a manutenção da arquibancada tem que ser feita, porque é ferro, e uma série de coisas. Mas ele, como não era esportista, então ele não deu muita bola para isso, só enrolou o termo correto, né? Agora, logicamente, depois que o Elcio fez o comodato, acho que a primeira coisa que ele deveria fazer é justamente isso, ir lá, fazer os travamentos necessários, e ficaria com um tremendo estádio para 11 mil pessoas. Do Bragantino, idêntica do Bragantino. Não é só Bragantino. Vários clubes. O Estrela de Porto Feliz tinha essa arquibancada, o Bragantino, enfim. É uma arquibancada igual de vários estádios por aí, né? Inclusive, Serafim, você me permite... veja bem, a fundação daquela arquibancada é uma fundação espetacular. Essa fundação aí foi feita por um dos maiores calculistas do Brasil. E pela sua experiência, o Derac, essa diretoria atual, tem condições de fazer com que retorne essa situação de... Eu acho que se o presidente José Alves chamar um pessoal, assim, antigos jogadores, Bacon, o próprio Júnior, com a experiência deles, não para jogar, logicamente, mas com a experiência que eles têm, eu acho que eles conseguem montar um bom plantel. Um bom plantel. Agora, é trabalhoso. E ver na região aí o que tem, o que não tem. Tem jogadores. O que você tire da região aí, 5, 6 jogadores, já é uma base que você forma. Agora, o fundamental é o Derac. É Derac. Voltar ao nome Derac para a pessoa falar, não, eu vou para o Derac. E outra coisa mais para mim também.
A federação que parece reduzir um pouco a exigência de capacidade do estádio. O time que nunca foi confrontador com o DERAC, a Associação Atlética Itararé. Conheço o estádio Itararé. É um campo pequeno, conseguiu ir para A3 agora. Foi promovido. O time dele é modesto, com todo respeito ao Itararé e Itararenses. 47 mil habitantes. Um time modesto. Estado bem menor, boa cidade, gente amiga, nada contra, nem contra o time. O estádio deles é modesto. A federação diz que reduziu a exigência numérica de estádio. Mas que está dando chance que eles, ganhando a posição, possam jogar no mesmo estádio o ano que vem. Aí foi, Carlinhos, se você me permite, político, né? Não só político, Serafim, vários clubes contestaram também por causa do Juventus. Juventus foi sempre uma equipe, então, que esteve na especial, e o estádio deles é limitadíssimo. Nacional também. 7 mil pessoas. Então o pessoal diz, puxa vida, o Fara está exigindo tanto dos clubes do interior e tal, e o Juventus para 7 mil pessoas. E quando você sabe que não atinge o público, nunca atinge. Exatamente. Sorocaba, por exemplo, tem lá o SICA, com dificuldade, eu cabo 2 mil pessoas. Mas qual a verba que, não sei se é do seu conhecimento, Serafim, já que você está um certo tempo afastado do futebol de Itapetininga, mas qual a verba que a federação repassa ao DERAC, ou repassaria, caso o DERAC retorne? Veja, na minha época não repassava nada. Inclusive eu vi o Irineu falando que a prefeitura ajudava. Veja bem, a prefeitura, na minha época, ajudou muito pouco. Mas no último... O Fernando, o primeiro prefeito que ajudou, mas também o DERAC deu uma contribuição muito grande para o Fernando Rosa também, certo? Mas o Fernando foi o primeiro prefeito que dava uma subvenção para o DERAC. Pequena, mas dava. Em contrapartida, o DERAC teve uma participação muito grande naquele ginásio lá, Mário Carlos Martins. Não é Mário Carlos, lá o Fernandão. Ailton Senna. Então, veja só, o Marim foi candidato a presidente da federação. José Maria Marim. E esteve aqui, inclusive, no estado? Isso, o Marim foi governador. E o que chegou a ocorrer? O governo não estava liberando a última uma verba aí de 13 milhões na época para concluir o ginásio, porque ia ter os jogos regionais. Isso. Lembra? E daí eu fui chamado lá no Palácio e o Marim, o governador, me perguntou se eu tinha interesse no ginásio. Eu falei, lógico, é Itapetininga, a gente tem interesse sim. O Fernando Rosa estava junto. Daí liberou essa verba para o ginásio aí. Além disso, interessante, o DERAC, com toda a dificuldade, o DERAC fez muita benevolência. Vocês talvez, só que não foi, nunca divulgaram, não existe, olha, você vai no asilo novo, tudo bem, uma bela construção, excelente, uma placa quase 2 metros de altura lá de nomes, você não vê nada, agradecimento ao DERAC, nada. No entanto, em 2 bingos que o DERAC fez, o DERAC repassou para o asilo $26 mil. 13 mil e 13 mil. Naquela época o Carlinhos não era Relações Públicas? Era. Nós, divulgação, participávamos sempre. Mas você não era divulgado, então, se você... Acontecia, não, a gente participava. Não, o Carlinhos divulgava. Nós divulgávamos, tu sabia, o público participava dos bingos. Para a Santa Casa, a UTI da Santa Casa, o Lopes Cardoso era o... Lopes Cardoso, que era o provedor. Então, nesse tempo, o DERAC ajudou também. Com a prefeitura, da administração atual do prefeito Barbará, até que o DERAC, o Itapetininga, perdeu a classificação, a prefeitura contribuía mensalmente com importância, até pouco tempo. Quando o time perdeu os pontos, 5 pontos, você sabe disso? Sim. Perdeu 5 pontos, está bem classificado, nessa última atividade, penúltima. Aí a prefeitura, olha, foi desclassificado, não há razão de continuarmos investindo, aí parou a contribuição mensal. Você pode citar o valor? Eu, se eu não me engano, era 5 mil por mês. 5 mil reais. Agora estou enganado, eu admito, quem dirigia o time era o vereador Adilson Ramos, que se dedicou até o time indo bem, tinha contribuição da prefeitura mensalmente, não sei se a contribuição era 5 mil, por aí. Parou de contribuir quando o time foi desclassificado, porque colocaram um jogador regular, perdeu 5 pontos, caiu na tabela. Então, agora a contribuição da prefeitura existia, com dificuldade, era luta difícil.
Derac ajudava. Bingo, por exemplo, quando permitia-se, bingo era uma grande ajuda. O Derac foi o primeiro bingo em estádio de futebol no estado de São Paulo foi o do Derac. Foi o primeiro bingo que nós montamos aqui. Nós conseguimos um programa dentro da Abril, até o sogro da minha filha, o Guedes, que ele trabalha lá, é diretor gráfico, e conversando com ele, falou, não, vou tentar ajeitar um programa disso. E passou um programa para nós. Então, o primeiro bingo do estado de São Paulo foi feito no estado de Derac. Você quer fazer alguma pergunta que ficou para trás aí, Walter? Em programas passados, Serafim, eu tenho uma opinião formada a respeito do estádio municipal. Na atual circunstâncias, eu me coloquei contrário. Então, eu gostaria que você e o Carlinhos expusesse e desse a sua opinião a respeito do que você acha dessa construção de um estádio municipal aqui na cidade. Eu conheço a história um pouco. Eu acho que, veja bem, eu acho que a prefeitura não tem condições de construir um estádio municipal. Não tem. Eu acho que ela tem que reformar esses que estão em uso, ou a associação, ou o CAS, ou o próprio Derac. Mas, olha, eu acho que hoje, assim, que atenda de imediato é o Derac. Restaurando aquelas arquibancadas lá. Mas tem o seguinte também, a prefeitura tinha iniciado, até foi exposto o projeto todo, e tem o projeto do arquiteto René Matos Moraes Júnior, e a prefeitura comprou e pagou já aquele terreno que fica ali na Vila Aliança, que tem um... Ali a prefeitura tinha iniciado na atual gestão, começo, colocou inclusive a tubulação de drenagem, preparou drenagem para iniciar a obra do estádio. Bonito, para 25 mil pessoas. Uma obra até econômica, que eu vi o projeto na mão do René, existe o projeto na prefeitura, é importante, pode ser atacado, tem coisas prioritárias, tem. Mas como tenho certeza que muita coisa importante já foi feita, há espaço para a prefeitura fazer, porque aquele terreno da prefeitura foi comprado para fazer o estádio. Está lá na lei, foi pago, tem um proprietário japonês, a prefeitura pagou em 4 parcelas o terreno, é da prefeitura, foi iniciado, depois veio outra gestão, foi retirada a tubulação, não sei porquê, não mexeram mais, e o local está preparado para aquele projeto do arquiteto René Matos Moraes Júnior. Vamos torcer para que o futuro prefeito, tenho certeza que tem condições, pelo menos ver os projetos que existem, porque o estádio municipal, daqueles modos bem projetado, que ali é viável pela condição topográfica, já foi levantado isso pelo arquiteto René Matos Moraes Júnior, de se fazer um estádio que é uma obra importante, que vai se somar outras que devem vir por aí. Os grandes problemas Carlinhos, se você me permite... Derac, uma reforma grande que se pudesse fazer no estádio do CAS, que ficou parado, porque a ferrovia, naquele tempo ajudava, o Sorocabana antigo ajudava, depois não mais. Mas veja e a bem, Associação Atlética tem um bom campo, investir também. Pode ser feito isso, em parceria. Então, o que nós, até eu agradeço aos telespectadores que me perguntaram durante a semana, uns vieram elogiar pelo que eu expus, porque nós estamos passando uma fase meio difícil, isso é em todo o país. E eu coloquei na oportunidade, Serafim, que se, ao invés de se fazer um estádio, que vem de encontro ao que você afirmou, que nós fizéssemos alguns reparos no Derac, em outros campos, né? Casa, associação. E que eles despenderiam uma verba bem menor, que eles dessem mais um pouco de respaldo a essas equipes varzianas, tem vários campos aí que podem ser gramados e tal, que serviria, inclusive, às vezes, para treinamento do próprio Derac, porque aqueles que não conhecem têm que saber que uma equipe profissional é tempo integral. Então, vai precisar. Então, o Elcio, até aqui, o Elvio falou, olha, você vê o campo do Derac, como é que está mais, pessoal? O Derac, o campo do Derac, ele é usado 24 horas, sempre foi. É profissional, ele tem juniores, ele tem outras categorias. E o Derac também, como serviço, sempre, nunca o Derac deixou de atender qualquer co-irmão.
Você sei qual, né? Qualquer evento que se faça em termos de futebol, o pessoal prefere o Derac. Então é Derac. Então esse nome Derac é forte, então eu acho que merecia por parte de prefeitura ou de quem for, ou uma olhada melhor. Que se arrumasse bem, Serafim. E outra coisa, não sei se você tem lembrança, o Elvio também disse assim que o estádio lá não adiantaria colocar porque nunca que ia ser um estádio do modo de outro, que eu falei assim, olha, o estádio do Derac existe aí um projeto que pode ser feito sim para até 20 mil pessoas. Até mais. Até mais, né? Mas, Valtinho, dá licença. Eu acho que o projeto novo existe na cidade. O arquiteto, tem na prefeitura, o arquiteto René tem um projeto viável. Naquela área, a prefeitura comprou para essa finalidade. Então, a próxima administração deve colocar, você que tem também nos moldes e objetivos, nesse quatriênio que virá, colocar um estádio de Itapetininga pela tradição, população que tem, já merece ter um mas estádio municipal. Carlinhos, a verba que se vai jogar nesse estádio... Mas então se ficará sempre com o campo. Mas eu Você acho... não pode atualizar, então, um campo bem, como está o projeto lá, pista atlética oficial em volta, um gramado em dimensões boas, aproveitamento, olha... O projeto é lindo. Econômico não é caro, não. Veja não é bem, isso, Carlinhos. Eu concordo com você com relação ao estádio, mas você teria que ter um time forte. A federação é um estádio bom, disputando um estádio bem, um estádio capacitado, divisão ela maior. dá à cidade condição de colocar um clube. Agora, é verdade, não é? pela localização do estádio lá, é fantástico. Fantástico. É projetado. Pega Raposo em cima, Marginal. Então seria. A topografia agora, viável. faltaria o quê? Faltaria um Derac forte. Acho que viria com um bom estádio, é ponto de partida também, né? A gente vai para um intervalo e daqui a pouquinho o Serafim vai nos explicar o que seria um Derac forte. Daqui a pouquinho a gente volta. Keck Love. Acessórios, bolsas, bijuterias finas, semijoias e presentes. Keck Love. Keck Love, Rua Campos Sales, 554A. Telefone 3271-2896. Todos nós aprendemos que o amor é um sentimento de paz. A mamãe me ensinou que o Papai Noel é um velhinho muito bonzinho, que dá presente para todo mundo. Ouvi dizer que o Papai Noel falou que é Plique-Ploque, chocolate boutique é muito legal, que tem muito presente que a gente vai ganhar no Natal. Plique-Ploque! Plique-Ploque, chocolate boutique. Nós estamos de volta ao Futebol Debate desta quinta-feira. Tem como convidados especiais o senhor Antônio Serafim de Almeida, ex-presidente do Derac, Carlinhos José de Oliveira, militante na imprensa, profundo conhecedor de esporte de Itapetininga. Nesta quinta-feira, 25 de novembro, 22h06. Nós estamos ao vivo. Serafim, defina Derac forte. O Derac forte, eu acho que o José Alves tem que formar uma equipe boa, uma equipe de credibilidade, junto ao empresariado, e também um pessoal experiente no futebol, como citei Bacon, Júnior, o próprio Amadeu de Guareí, e tentar montar um time com o pessoal da região, sem fazer parceria, porque na realidade essa parceria o pessoal quer fazer do Derac um laboratório. E quem leva os frutos numa possível revelação de jogador é o empresário. Então isso aí não é interessante. Então eu acho que ele tem que tentar montar um time com o pessoal da região. Tem condições do Derac entrar em campo? Tem condições, sim. Agora, o que eu acho que houve uma falha do Elcio, do Adilson, é o seguinte. Na nossa época, a preocupação nossa era trazer grandes jogos para Itapetininga, para você atrair a torcida.
Inclusive, nós trouxemos aí o Carinho, lembro que o Carinho sempre sempre nos acompanhou, ajudou a fazer a mediação, todos os eventos. Nós trouxemos, juntamente com a Prefeitura de Itapetininga, com o Fernando Rosa, nós trouxemos um torneio internacional juvenil. Oi. Olha, eu nunca vi o estádio do Derac tão colorido, tão bonito, como nesse torneio. Por quê? Veio a seleção juvenil da Bélgica, do Canadá, da Suécia e da Finlândia. Então, uma molecada, então a meninada não iam na escola. Então, Só para que nós localizemos o nosso telespectador, que ano que foi isso aí, Serafim? A gestão do Fernando Rosa. Fernando Rosa foi... A gestão do Fernando Rosa, o Zé Maria Marinho era o governador, e o secretário Abdo. Abdadad veio participar da noitada de abertura aqui, uma festa linda. Além desse torneio, e da gestão, esse Fernando Rosa. E na gestão, avançando mais no assunto, permita-me participar, e participando nós dos entendimentos, na sua gestão e na gestão do Joaquim Aleixo, tivemos também aqui a presença, em 2 ocasiões, da seleção da Arábia Saudita. Então, seria uma das fórmulas para o José Alves colocar em prática em 2005. São atrativos. Então, você traz a torcida para o campo. É, porque a gente está aqui apontando falhas, também nós temos por obrigação apontar também as soluções. Eu acho que você tem que apresentar mais solução, mais montar sugestão. O time primeiro, depois... Sugestão. Agora tem que montar sempre um time forte, né, Moeida? Time forte para você trazer a molecada para o campo, né? O Derac tinha torcida uniformizada. A Moura tinha torcida. A Moura. Você lembra? Participou. E a Moura, inclusive... a Moura patrocinou o Derac. Era uma das empresas que participou. Veja bem, teve umas empresas que eles eram permanentes, como o Carlinho falou. Surf Money, o Zenon. O Zenon também foi um grande parceiro. A Moura, Boi Gordo. Na fase real do Boi Gordo. Boi Gordo. O O Paulo Roberto também foi excelente com a gente. E outras empresas aí menores, né? Sul Paulista também foi. Inclusive nós tivemos reunião na Fiesp. Na Fiesp, o Carlos Eduardo Ferreira, né? Na Fiesp, nós tivemos lá, acho que várias reuniões com ele. Então, teve umas empresas aí que eu acho que se você montar um time bom e eles acreditarem em você, eles vão colaborar. É uma pergunta um pouco capciosa. Em termos de verbas, o Derac precisaria mensalmente, qual o montante de reais para que o Derac se mantenha razoavelmente Veja bem, disputando o campeonato? Nelson, se você monta um time regional, então você vai montar um time barato e um time bom e competitivo. Então eu acho que o Derac aí com 30 mil reais monta um time bom, regional. Concorda, Carlinhos? 30, 50 mil de largada, porque os clubes hoje, os grandes clubes estão padecendo com pagamento de salário. Você vê, por exemplo, Valtinho, sabe? Veja, São Paulo reduziu, o Palmeiras reduziu o teto. O Pedrinho ganha mais, né? O que está ganhando bem, o Pedrinho ganha 100 mil. E o Marcos ganha 150, está com problema no pulso. Está sem jogar, mas tem contrato. O Marcos ganha mais caro, o Marcos, 150 mil. Está retornando. Pedrinho, agora, 100 mil, talvez. Tá 100 mil, Pedrinho. Mas está para ser negociado para o exterior. O São Paulo diminuiu o teto. O Santos também. Tem algumas exceções. Os clubes do Rio nem se fala, estão devendo para todo mundo. Então, o teto caiu. Então, isso vai caindo também no interior. Se você pagar jogador aí, tem que fazer um teto decente, mas viável que pode se pagar. Eu acho, Carlinhos, se me permite, que tudo vai depender da série, da chave que o Derac vai estar e da faixa de idade que a federação vai impor. Mantém 23 anos. Porque se for, que nem na época do Serafim, se for livre, você aí vai poder contar com jogadores mais experientes. Alguns necessariamente. Agora, se ele taxar 23 anos, aí já só põe um veterano, né? Aí agora, o importante também, Almeida, é o que a gente fazia. Então, para você trazer jogador da região, você tem que, para convencer a família, né? Que ele vai ter bom alojamento, vai ter boa alimentação e vai ter exigência de escola.
direitos trabalhistas. Exigência de frequentar a E escola. quanto que um atleta, nessas condições, deveria receber? Deve receber. Veja bem, se você vai pagar para ele escola, você vai dar alojamento, então é jogador que vem barato. Barato porque, quanto? Porque ele vai estudar. Então é coisa assim de R$500, Mil. Até por menos, viu? Dependendo da série, chefe, eu acho que até por menos você traz jogadores bons. Então, o que não pode é, como você falou dessa bendita parceria, que R$100 não dava. Aí parceria também, Nelson. Enquanto o empresário vê possibilidade em jogador, ele está ali. A hora que ele vê que que não dá nada, ele larga o time na mão aí, com dívida, com tudo, como ocorreu, entendeu? Então precisa tomar muito cuidado com isso. Eu acho que se você assumiu o Derac, então você tem que montar o time da região. Time seu mesmo, porque você pode revelar um jogador. Nós revelamos uma infinidade de jogadores, nós vendemos jogadores. O Carlão, que infelizmente faleceu, o goleiro, nós vendemos ele para o Matsubara. O Vicentinho? Vicentinho. Foi para o Palmeiras primeiro, depois... Foi homenageado aqui no programa. Pois é, depois nós trouxemos de volta, vendemos para o Matsubara. O Valdir, um ponto esquerda muito bom, vendemos para o Matsubara. O Décio foi para o Bandeirante, o Serafim Meneghel. O Carlinhos, o Carlinhos Taverá foi para o Botafogo de Ribeirão, depois foi para o Fluminense. Lá estava jogando lateral esquerdo, não se adaptou e veio embora, né? Pipoca, o Carlinhos Pipoca, Bahia, o Marquinhos esteve na Ferroviária. O Marquinhos foi o maior jogador que Itapetininga teve até hoje. Foi o maior jogador que Itapetininga teve. Porque eu falava para ele, para o Marquinhos sempre, Marquinhos, você, dentro do campo, no gramado, você é um gênio. Fora você, desculpe, mas você é um burro. Eu falava sempre isso. Claro. Olha, inclusive, vou contar uma passagem. Orlandinho, né? Que a gente está Orlandinho também. São Paulo. O Marquinhos, o Almeida, veja só. Estava o Valdemar Carabina, o Geninho, o Minelli, na federação. Daí nós chegou eu, o Osório e tal. Eles estavam comentando, sabe de quem? Do Marquinhos. Daí, vem cá. Cadê o Marquinhos? O Marquinhos está em Itapetininga lá, bebendo. Falei, não, mais ou menos. Daí vira o Valdemar Carabina, fala para ele, gente, esse é jogador para a seleção brasileira. Puxa. Mas eu não quero ele no meu time. Por quê? Ele tinha fugido da Ferroviária, ele, o Radar. Eu trouxe ele, sabe de onde? Do CSA. Estava lá no CSA. Passou pelo Vitória, CSA. Então eu fui localizando. Jogador bom você tem que localizar mesmo. Claro. Você tem que ir rastreando, né? Daí descobri que ele estava lá. Eu trouxe ele para cá, que foi artilheiro 2 anos. Nossa aí. Senhora, nós tivemos 2 acontecimentos negativos no Derac. Perda de 5 pontos na gestão do Serafim, perdas de pontos também na gestão do senhor Adilson Ramos, e segundo a opinião do Walter Cruz, agora há pouco, ele nos afirmava que a culpa, em parte, foi da Federação Paulista de Futebol. Eu queria perguntar aos senhores, para que isso não aconteça, para que nós tenhamos uma política forte em termos de Federação Paulista de Futebol, e para que isso não mais aconteça, o que é que deveria ser feito, Serafim? A federação, nós sempre, graças a Deus, nós sempre tivemos um relacionamento forte lá na federação, desde a época do Nabi, Fará. O que precisa ser Veja bem, feito... nós estamos fazendo uma projeção para que o doutor José Alves tenha um referencial de gestão. Então, o que precisa, para a federação te ajudar, Nelson, vou interromper, vou contar uma passagem para você. Pois não. Nós precisávamos ganhar do rádio de Mococa aqui. O juiz era o Donato Fortella. Você lembra, Donato? Pois bem, eu peguei, o primeiro tempo terminou, a gente perdendo 1-0. Eu cheguei para o Donato, falei, pô, Donato, o importante é você ter amizade com os juízes também. Porque o juiz sendo seu amigo, ele nunca vai prejudicar você, Nelson. Nunca. Não vai prejudicar, nunca. Nunca vai prejudicar. Ele pode errar, que
Todo mundo erra. Assim, mas prejudica. Nunca. Então o Donato chegou, eu peguei, pô, Donato, caramba, do que é isso? Assim. Sabe o que ele falou? Serafim, falou um palavrão lá. Você quer que eu ponha a camisa centroavante e vai marcar gol para essa porcaria de time? Falou isso. Daí eu pensei, puta, Donato, está certo. Tá certo. Daí depois a gente ia jogar em Barra Bonita, que precisava ganhar lá para classificar, né? Dagoberto Teixeira, que era o juiz. Daí eu falei com ele, o Dagoberto falou, Serafim, sempre existe pressão da cidade, prefeito e tal. Ele falou, Serafim, time você tem. Manda jogar bola que você ganha o jogo lá. Tá bom? Fomos lá, ganhamos o jogo. Então você precisa ter um relacionamento forte, juiz, presidente da federação. Agora, o presidente, para acreditar em você tem que montar um time bom, não sem reivindicar. Existe mala preta? Briga também, viu? Existe mala preta? Difícil. Mas, Serafim, às vezes briga. Eu acho... Paulo Santos, Derac por Santista, jogo duro. Eu fui no intervalo, o juiz está prejudicando o Derac. Prejudicando mesmo, apertamente. Me contive antes de fazer comentário, dá licença, vou no vestiário. Entrei no vestiário do juiz. Pouca gente sabe disso. Quem sabe disso era o Pedro Lacerda. Olha aqui, senhor juiz. Você está fazendo, eu sou da imprensa, eu vou criticar bastante, o senhor está prejudicando o nosso time, qual a razão disso aí? Proteger a Santista, porque é Santos, coisa e tal. Eu xinguei o juiz, me atropelou do vestiário, mas entrou aqui. Então é porque eu fui credenciando, fui entrando. Ofendi o juiz, confesso que ofendi mesmo. Tinha razão de ofender, porque eu tomei as dores, sou bairrista, via roubalheira, então eu vi a intenção dele, perdendo por 1-0, prejudicando o time. Anulando o gol, dando impedimento que não existia. Então, professor, aí xinguei o juiz, o cara me ameaçou e saí também correndo de lá, né? Eu fui revoltado, o juiz, Santista ganhou de 1-0. Lá em Único Mursa. Eu esqueço essa coisa. Tanto é que não existe mala preta, Almeida, veja só. Quando você tem time, não tem como o juiz se prejudicar. É impossível. Veja bem, então, quando nós subimos para B1... É porque você falou que o juiz tem amizade e não prejudica. Não prejudica. Primeiro é o profissionalismo. E você tem time, não adianta. Ele pode ter veja amizade bem, que tiver. Nós fomos jogar em Jacareí, que, lógico, é uma cidade muito mais rica do que a nossa, a região toda, industrial. Ganhamos o jogo lá. Fomos jogar em Suzano, que era uma pressão política terrível. Ganhamos o jogo lá, entendeu? Então, não adianta. Se você tem time, não tem como o juiz pegar e uma das outras coisas também, que eu acho, é se fazer presente à federação. Isso é importante. Isso é importante. Eu cansei de ir na sua gestão, íamos para lá. E você levaria? O que você levava lá? Não nega que a gente levava, Serafim, porque às vezes não é você falar com o Fará, você falar com o presidente, mas é com o pessoal que trabalham ali. É como o Serafim afirmou, às vezes, você precisa de um cartão na última hora. Na última hora. Quantas vezes tiramos na última hora? Sabe, você aquela pinguinha falar mais alto? Sempre você tem que ter alguma coisa, mas você tem que estar na federação. Você sabe que então, a última vez foi difícil ver o pessoal daqui chegar lá. A sessão de registro, até quando teve umas passagens interessantes. O Carlinho acho que lembra disso. Eu cuidava disso, era o atacante do Corinthians, me deram? Paulo Borges. O Paulo Borges. Então, a sessão de registro, então o que eu fazia? Que eu precisava de favor direto, por telefone eu resolvia um monte de coisa com eles, né? Então, eu mandava bacalhau para eles, né? E um funcionário meu, Araci, coitado do Araci. Então, ele chegava em São Paulo, ele descia do Cometa e pegava o ônibus, né? Então, ele ia de ônibus. E ele falou, o senhor não sabe, não tem jeito de mudar esse presente. Aí eu falei, por quê? Caramba, eu vou com esse bacalhau embaixo do braço, no ônibus sai todo mundo de perto de mim. Sai todo mundo de perto de mim. Então, agora você tem que se fazer presente mesmo. Não custa você mandar alguma coisa para eles. Estão sempre fazendo favor para você, então você tem que retribuir. Nós fazemos também no de árbitros, você tem que estar lá. Mas essas reuniões, vocês são convidados, no caso? A diretoria é convidada para participar de reuniões ou vai? Não, todos os clubes. Deve participar, convocada. Você vai arbitrar, convocada. Mas tem que agradar muita gente. Eu lembro que agora aí o Radial Brasileiro no Morumbi, né, o Gino, que já morreu, era o gerente do estado do Morumbi, levei camisa do Derac.
Derac já é conhecido. Camilo jogou aqui com o São Paulo, ganhou 3-2. O Guilherme jogou aqui até. Não sei se o Valtinho jogou esse jogo no São Paulo. Não. Ganhou 3-2. Aí levava o camisa do Derac, garrafão de pinga das boas que arrumava. Tirava mais cedo. Pra quê? E arrumava uma cabine boa para radiar a vez. Deixava emissora do interior, melhor, mais tradicionais, estava na cabine. Essas cabines com as emissoras principais. Cabine boa. É uma cabine boa aí. Mas o Tem Paulo... que agradar o pessoal também. Tem que agradar. O Paulo Borges... Eu espero isso. Ele tinha o ponto-chave na sessão de registro, era a Marlene, esposa do Paulo Borges. E o Paulo fazia educação física aqui. Quantas vezes a gente não teve que acertar a frequência dele, não sei o quê, um monte de coisa. Carlinhos, o Derac retorna, se Deus quiser, o ano que vem. Queira Deus, o pessoal precisa que é isso. Você está afastado de rádio, televisão, jornal, aposentado já, você tem outras atividades. Mais nada. O que rádio e televisão tem que fazer para que se ajude o Derac na divulgação? Enfim, divulgação. Você campanha. retornaria à rádio? Não, eu não quero mais. Não é, estou aposentado já da difusora 2 vezes. Fiz televisão com você, inclusive, SPSul. E, convite tenho, colaboro esporadicamente um outro órgão aí, faço cerimoniais, não tenho interesse mais. Inclusive, o senhor estive aqui numa entrevista anterior, fui convidado até, agradeci. Participar da equipe, eu agradeci a lembrança, mas confesso que não tenho interesse em voltar mais à imprensa, assim, efetivamente, nem rádio, nem televisão. Mas você está em débito com relação a nós, uma transmissão que nós fizemos. Sim, tem um da cerveja. O Balmeida conosco, sempre participando, não sei se foi em Limeira, onde foi. Eu sei que nós discutimos, o Derac classifica ou não classifica? Falei, você dizia, pela situação não vai classificar para outra etapa. Eu falei, eu vou mostrar então uma caixa de cerveja, vou dizer até cerveja Skol. Ele tem para Skol, uma caixa de Skol, Almeida, apostando. Foi passando, bebeu muita Skol por aí, em viagem, tudo. Até agora não paguei essa caixa de cerveja para ele. Está em pré-cobrança, hein? Publicamente. E ele cobra, viu, Carlinhos? Nós somos amigos, a caixa de cerveja está à disposição. É verdade, né? Você quer mandar um abraço para alguém, Carlinhos? É o seguinte, aproveita aí, estamos quase no fim do programa, talvez. Muita coisa. Você tem que falar também dos eventos internacionais do Derac. É o seguinte, falou já disso aí, da Arábia Saudita também. Mas amanhã, dia 26 de novembro, eu não sou casado, namoro. Minha namorada, Vilma Sanvito, aniversaria amanhã. Namora ela há 26 anos. Então, um abração, um beijão para minha namorada amanhã. De ouro. Aliás, foi alvo de uma reportagem. Bodas de ouro, Carlinhos. Nós também queremos compactuar dessas felicitações à senhora, namorada do Carlinhos. Vilma Sanvito. A dona Vilma. Parabéns, dona Vilma. E um abração bem forte da equipe do Futebol Debate. Sobre a manutenção, você estava querendo explicar? Então, veja bem, com relação à manutenção do Derac, então era uma manutenção rigorosa que a gente fazia. Por quê? E hoje não existe isso? Olha, quem acompanha isso é o Valtinho. Eu pelo que o Elvio falou, não existe. Não existe. Então, veja bem, na época o regional era o Flávio Ferrari. Então, diretor do DR2. Que era o diretor regional. Então, nós íamos trazer a seleção da Arábia. Então, eu estive com ele, conversei, olha, precisamos fazer isso. Ele foi e reformou tudo para receber a Arábia Saudita. Primeiro jogo, então, cada evento que você tinha, você mexia no campo. Agora, veja bem, a dificuldade deles, isso aí eu queria colocar, até o Valtinho, no início da gestão do Elcio, o Valtinho esteve comigo, porque eles estavam tendo dificuldade de fazer um jogo trocado. Então o Valtinho veio perguntar se eu não podia dar uma mão. Daí até eu falei, Valtinho, com esse nome ninguém vai fazer jogo trocado com você. Não vem Tuano, não vem realmente. Então a dificuldade é essa. E como não veio ninguém fazer jogo trocado com o Itapetininga? Porque não conhece, não tem tradição, entendeu, Almeida? Então, por exemplo, leva o Itapetininga jogar em Bragança. Ninguém sabe qual a tradição desse time, o que ele fez, o que ele não fez, não é verdade? Tem que retornar a Derac. Derac. Eu acho que é a primeira coisa que o Zé Alves existe viabilidade, Carlinhos? Eu acho que existe, sim. Ele nos disse aqui, inclusive na sua entrevista, que ele já tinha tido o primeiro contato na federação e que prometeram a ele que ele vai registrar como Derac. Pode.
Eu tenho mudando tanta coisa da federação, cada mudança que faz a cada campeonato. Vi agora, gesto do estado, caiu, Tararé, subiu, o estádio é melhor que o Derac. Para que não aconteçam fatos sobre cartões, contagem, recontagem, se escalar jogadores irregulares por motivos de cartões vermelhos, amarelos, o que nós teríamos que fazer, Carlinhos e Serafim? Tem que fazer, veja bem, jogo a jogo você faz um relatório e gráfico. Pedir para a dona Eunice? Não, a Eunice era funcionária, ela foi funcionária minha. Então não tinha nada a ver com o Derac. Então ela que controlava para a gente. Então veja bem, depois dos 5 pontos, então o que a Eunice fazia? Ela tinha um relatório de todos os jogos, situação de cartões, e tinha o gráfico. Vestiário também, né? Todos os jogadores e punha no vestiário. Então não tinha no vestiário como também um gráfico. Entendeu? Agora, o que eu vi falar aí também aquele dia, dizendo, o Elber falou que o Derac não tinha, tem carência de departamentos e tal. Veja bem, o Derac tinha departamento médico, que tinha inclusive 2 médicos colaboradores, Dr. José Carlos Leal e o Claudinei. Veja só. E, eventualmente, o Mário Carneiro. Isso, o Dr. Mário, o Brigante, fisioterapeuta. E nós usávamos a sala de fisioterapia do Derac, do DR, onde tem a sauna. Aquilo lá estava à disposição do Derac permanentemente. Então, uma tremenda estrutura. Nós tínhamos todo elevado, também, né? Mas tem uma coisa, a interligação para mim também. Serafim, mentor do Derac, e rodoviário, funcionário do DR. Essa porta fica mais fácil de ser aberta. Eu não sei como é que a diretoria recebe, com todo respeito aos direitos daqueles que vão assumir o time, o clube, se tem essa facilidade de aproveitamento da estrutura que o DR tem. Eu acho que isso aí... É um trabalho de contato, né? Bom, é o que eu falei, precisa ser feito um trabalho muito bom. Eu acho também que o erro também do Elcio foi isso aí, esse comodato. O que aconteceu com o comodato? Então o DR não tem responsabilidade nenhuma com relação ao estádio. Não tem responsabilidade nenhuma. Então isso aí foi um péssimo negócio para o Elcio. O clube despender com plantel e também despender com manutenção de estádio é complicado. Então isso aí também foi um jogo difícil. Walter, aponte um problema e uma solução para a gestão atual. Eu gostaria de ver com o Serafim, nós vimos que saiu aí para o Esporte Clube, eles pediram essa autorização de uso da área lá de lazer do DR, então nós chamamos de Campo do Nacional. Só que eu levantei para eles um problema tremendo. E que você vê como é que é o Derac, a força do Derac. O pedido foi feito através do Esporte Clube Itapetininga e a autorização saiu para o Derac. Não sei se você viu isso. Eu falei para ela, é um problema, porque é uma área que tem partes em litígio, invadida, e a responsabilidade vai ficar toda para o clube. E não é para o Esporte Clube Itapetininga, e sim para o Derac. Então esse é o problema. A solução é essa que o Carlinhos já frisou, o Serafim idem, de que nós precisamos ter uma equipe competitiva, à altura, se quisermos ter alguma coisa em termos de profissionalismo aqui este ano. Carlinhos, considerações finais ou algo mais que você queira colocar? Muita coisa colocada, porque se fosse falar aqui sobre Derac e futebol, ficaremos até a madrugada, né? Verdade. Mas o espaço que vocês dão aí é muito importante, vamos na sua direção, a direção da TV. A gente tem que aqui, já despedida nossa mesmo, à noite, agradecendo o convite, a participação, que é com muito prazer que estamos aí divulgando, falando de Derac, incentivando os diretores que vêm aí, que merecem o apoio de empresários, da comunidade, do esportista, do torcedor deraquiano. E seria isso, uma equipe de trabalho boa, forte, sem influência política com P minúsculo. Política é um trabalho que existe, agora, claro. Política partidária, e P minúsculo, isso não deve existir. É um trabalho de equipe, independente de cor partidária, é um trabalho de equipe forte,
para ir atrás de empresários, participação do município, a prefeitura, vem nova gestão municipal, já aconteceu na atual colaboração, a próxima também deve participar, os empresários, o trabalho de equipe e para cada setor, gente competente, que se dedique, sem pensar em promoção pessoal. É o clube, é o nosso futebol, é ressurgir o bom nome que Itapetininga conseguiu, graças ao DERAC em termos de futebol profissional. Inclusive os empresários. Empresários é um chamamento importante. Que não é como dizem alguns comerciantes que vão fazer propaganda em jornal, em rádio ou TV. Não, eu quero colaborar para ajudar. Não é ajudar, você está divulgando. Você está divulgando, promovendo, porque propaganda não é só quer uma contribuição 50 por mês, coisa assim, só para citar, de maneira brincalhona. É para colaborar, não é colaborar, você está tendo uma participação de divulgação. É na camiseta do clube, é na plaqueta do estádio. O empresário tem que participar, colaborar, se ter o retorno da imagem, o retorno da participação. Isso é importante. Então, que os empresários colaborem, que a diretoria que vem aí arregace a manga, forme uma equipe de trabalho realmente e por um futebol bom de Itapetininga. Boa sorte. Antônio Serafim de Almeida. Aproveitando a colocação do Carlinhos, eu acho também que para o empresário colaborar com o DERAC, então há necessidade também do DERAC ser filiado a mais duas federações, ou voleibol e basquetebol. Por quê? Porque vai dar direito que o empresário abata esse valor no imposto de renda. Então isso é fundamental também para o Zé Alves, essa filiação. E uma filiação, na nossa época, uma filiação barata, não é caro, disputamos várias modalidades, ciclismo, basquetebol, voleibol. Ter natação pode participar. Entendeu? Então, isso aí também é fundamental para o empresário, porque o empresário vai ajudar, ele vai falar, poxa, eu vou bater. Como? Só eu vou dar o dinheiro? Não. O esporte é maior. Ele tem que ter retorno. Então, isso aí é importante também. Agora, a equipe também é fundamental. Nós tínhamos uma equipe extraordinária, né? Nós tínhamos, veja bem, em dia de jogos, quem comandava bilheteria era o Toninho, da Caixa, o professor Plácido, faleceu também. Tínhamos também uma equipe de apoio fora para ajudar a vender os bingos, qualquer evento. Inclusive, na inauguração da arquibancada, nós trouxemos o juvenil do DERAC, do Palmeiras, que tinha sido campeão. Expressinho, né? É isso. E tanto é que qual era o ingresso? O ingresso era um agasalho, porque era frio. Nunca se arrecadou tanto agasalho como naquele jogo, né? Impressionante, impressionante. Não tinha mais para quem distribuir agasalho. Então, o DERAC promovia esse tipo de coisa, fazia isso. Então, isso aí era um atrativo. A pessoa ir no campo, passa a se simpatizar, passa a gostar e volta, né? Walter Cruz. Eu quero agradecer a presença do Serafim, do Carlos José. Espero que você, telespectador, você, esportista, amigos, simpatizantes da TVI, tenha tido os esclarecimentos suficientes àquilo que você esperava relativo ao DERAC. Até a semana que vem, se Deus quiser. Da nossa parte, muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção. Sob meu ponto de vista, estiveram aqui duas pessoas, dois expoentes do esporte Itapetininga, e foram apontados problemas e foram apontados também soluções. A nossa intenção, os nossos objetivos, sob meu ponto de vista, também foram alcançados. Por quê? Nós queremos um DERAC forte para 2005. Nós queremos transparência, nós queremos que essa arte de que foi falada agora há pouco pelo Serafim retorne a Itapetininga, porque a arte faz parte da cultura, faz parte da educação de um povo tradicional, como é o povo de Itapetininga. Quero agradecer as honrosas presenças do senhor Antônio Serafim de Almeida. Muito obrigado, Serafim, pela sua presença. Quero agradecer ao meu amigo particular, companheiro,
professor Carlos José de Oliveira, ao qual eu muito aprendi. Obrigado, Carlinhos. Obrigado. Quero agradecer também Eu agradeço. ao Valtinho e principalmente a você. Retorne conosco na próxima quinta-feira. Estaremos aqui para comentarmos, para falarmos sobre o esporte e principalmente o futebol debate em evidência e que o DERAC retorne forte, com objetividade, com clarividência, com transparência. E é isso que nós desejamos ao Dr. José Alves, que, aliás, está convidado a retornar a este programa para outros esclarecimentos. Obrigado a você e até uma outra oportunidade, se Deus quiser.